que diz assim que a alegria no céu, né? Os anjos fazem festa quando o pecador se arrepende. Na verdade, essa posição, João, ela é um pouco equivocada. Por que um pouco equivocada? Porque em Lucas capítulo 15, versículo 10, a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então não são os anjos apenas que fazem festa, né? Porque o único que está diante dos anjos de Deus é Deus. Então, quando alguém se converte, Deus faz festa no céu. E muita festa. Sabe? Então, essa é a minha maior alegria. É quando nós conseguimos transmitir, mesmo sangrando, mesmo ferido. Pastor Cláudio Gama, nos Gideões desse ano, que foi um dos excelentes expositores da palavra, nos Gideões Missionários da Última Hora, ele falou muito a respeito das marcas, os cristãos que levam essas marcas. E nós somos marcados, carregamos essas marcas. Então, às vezes, nós subimos em um altar sangrando. E é ali que a gente limpa as nossas feridas, porque os nossos ouvintes não têm nada a ver com o nosso sofrimento, com as nossas retaliações, com as nossas provações. Nós temos que pregar a Bíblia como se nós estivéssemos vivendo um momento de maior alegria e felicidade. Eles são identificados com aquilo que nós fizemos exposição, e a vida deles podem ser transformados com a palavra. Essa é a minha maior alegria. Verdade. O pastor Givaldo falou aqui pra gente, o nosso entrevistado, eu acho que ele foi no podcast 10, ele falou desse jeito, a alegria dele é ver alguém aceitar a Cristo, mas ele falou uma parte muito linda, que ele falou assim: João, a minha maior alegria é ver uma pessoa entrar destruída na igreja e depois eu ver com os meus olhos a transformação de vida, porque assim, você prega fora, você vê uma alma aceitar a Cristo, mas você não vê a transformação. Ele falou que ele via a transformação da pessoa aceitar a Cristo, e depois de alguns meses a pessoa está lá, lendo uma palavra. Ele falou: João, eu me emocionava sozinho, só de ver a pessoa, a forma, eu comparava, né, na minha mente, a forma que a pessoa entrou e a forma que eu estou vendo. Essa daí é a minha maior alegria. E deve ser muito lindo a gente ver. Eu tenho um primo, o primo da minha esposa. Eu sempre, quando eu vejo ele, eu fico maravilhado, porque eu conhecia ele bebendo, na farra. E hoje, todos os dias, quando a gente passa para ir para a igreja, às vezes a gente encontra ele com a Bíblia na mão. Que bênção. E eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né? Porque ele não anda muito lá na casa da minha sogra, né? Trabalha, tem igreja, não consegue ficar lá muito tempo. Um dia eu vi ele. Aí eu cheguei assim pra ele, é Júnior, a gente chama ele de Juninho. Aí eu falei: Juninho, eu quero te dar um abraço, porque eu fiquei muito feliz de saber que você aceitou a Cristo. Ele ficou até sem graça, né? Coitado, na hora. Acontece. Aí eu dei um abraço nele, eu fiquei maravilhado vendo aquilo, vendo a transformação. Porque uma coisa é a gente ver um testemunho de uma pessoa que talvez era drogada, mas você não viu, né, a transformação. Eu vi a transformação do que ele era e do que ele é hoje. Isso aí é muito gratificante. Às vezes, João, a pessoa chega tão carregada que quando ela aceita Jesus, a gente dá até um descrédito. Fala, cara, não tem como, ele não vai permanecer. É um camarada que... Eu tenho experiência viva disso, meu amigo, que hoje é evangelista Diego Silva. Ele aceitou Jesus em uma campanha que eu fiz com um grande amigo também, Ismael. E ele era, assim, um usuário de droga lá no bairro que eu morava, na verdade, em Padre Gabriel. Era um usuário, era gerente de boca de fumo, fornecia droga e etc. E teve um dia que ele falou: vou lá na sua igreja. E ele foi. E num culto de quarta-feira ele levantou a mão e aceitou Jesus. E com toda a franqueza, eu disse: ele não vai ficar. Acostumado a ter inúmeras mulheres, acostumado a ter muito dinheiro. Na época era aquela marca Ciclone, não sei se você pegou essa época, bermuda de veludo, boné à barreta, cordãozão. O camarada só andava trajado, cara, para ele largar aquilo ali, para botar um terno, uma gravata e vir para a igreja. Nos nossos olhos sabe? É um pouco difícil. E foi uma campanha, João, no culto tinha pouquíssimas pessoas, sabe? Eu duvidei e paguei com a língua. Hoje ele é um evangelista, expositor da palavra, casado, pai de família, é obreiro, professor de escola bíblica dominical, e eu vejo ele respeitado no bairro onde ele traficava. E como você disse, isso que é o mais lindo. É a pessoa olhar, né, e falar: cara, quem te viu, quem te vê. Eu acho que essa é a maior é a melhor frase para uma pessoa que vivia uma vida debaixo de uma legalidade das trevas e hoje está debaixo da luz. Quem te viu e quem te vê. Verdade. É muito lindo mesmo. E agora, uma experiência profunda sua com Deus. Você e Deus, que Deus
falou com você de uma forma poderosa? João, eu acho que a maior experiência que eu tive com Deus, acho que foi o cuidado de Deus, sabe? Eu tive algumas dificuldades familiares, logo quando eu iniciei o meu ministério, que eu não aceitava algumas coisas e alguns familiares também não aceitavam algumas coisas, né? Eu era novo, gostava muito de monte, a minha mãe ficava muito preocupada, às vezes não deixava eu ia assim mesmo, falta de instrução, de mentoria, né? Falta de um bom discipulado, porque querendo ou não a palavra de mãe, eu costumo dizer, João, que mãe pode estar errada, se ela falar, Deus assina embaixo. Mãe tem um negócio que certo, né? Se ela falar ela não errada, vai, ela tá certa. Ela errada, ela tá certa, se ela falar não vai, não vai. Então eu saí de casa, eu tinha 16 anos, e eu passei uma experiência muito complicada de morar na casa de inúmeras famílias mesmo. Então eu acredito que a maior experiência que eu tive com Deus foi o cuidado de Deus. Eu já passei por casa de famílias que eu morava perto do banheiro, eu era o último a comer e comia a rapa do arroz ou então o osso da carne que sobrava na panela, sabe? De ter que ser mandado embora da casa porque era novo, não tinha dinheiro para poder auxiliar no aluguel ou em uma comida, e de chegar e falar, olha, você não vai poder mais ficar aqui porque a gente não vai poder mais cuidar de você. E ali ficava 2 dias sem saber para onde ir e ficava assim, João, uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro, tem que pregar em um evento importante, porque na época eu tinha 16 para 17 anos, eu ficava, poxa, evento importante, o que eu fazia? Pegava um terno emprestado, eu tinha uma calça preta costurada com linha de pipa na lateral, um terninho prata, que eu lembro até hoje, e um sapato, que na época não tinha sapato invernizado. Quando começou a ter, o meu sapato eu passava óleo de cozinha, ou então o creme de cabelo para poder ficar brilhoso. Só que até chegar na igreja pegava poeira. Então o que eu fazia? Eu pegava um óleo de cozinha, deixava dentro de uma sacolinha, e quando eu chegava eu já ia direto no banheiro. Aí eu tirava a sacolinha, passava o óleo no sapato e entrava e os caras falavam, Fernando, seu sapato é top. E eu falava, isso aqui é mistério. Até meu sapato tava no óleo. E eu falava, eles achavam que era de fato um sapato invernizado, mas era de forma literal. Então o cuidado de Deus foi a maior experiência. Na verdade, João, é até hoje a maior experiência que eu tenho com Deus. Aquele período em que você entra dentro de um beco sem saída, que é só Deus para te dar uma saída ali. E eu louvo muito a Deus que Deus sempre dá. Participei de muitas famílias, vi muitas coisas, presenciei muitas coisas. Fui muito desvalorizado, mas também fui muito abraçado. Fui muito humilhado, mas também fui muito elogiado, sabe? Abraçado mesmo, como eu disse aqui anteriormente, por muitas famílias. E graças a Deus, hoje casado, tenho meu carro, tenho a minha casa própria, tenho um excelente trabalho. Iniciei a minha faculdade de Direito, que é o meu sonho. E todas as vezes que eu posso, eu sempre entro em contato com quem estendeu a mão para mim. Porque eu costumo dizer que a maior evidência de um ministério de sucesso é a gratidão. Tem que ter. É a gratidão. Tem que ser grato àquele que nos ajuda, né? Cara, que experiência, mas só que você deu uma dica pros irmãos aí, quem não tem sapato invernizado, óleo de cozinha ou creme Scala. Eu vou postar lá nos stories pra ajudar os irmãos. Pode passar. Podcast Ministério. É de graça, né? Ninguém paga nada por isso. Fernando, qual a estratégia você usa quando você vai pregar? Um exemplo assim, você foi convidado, eu vi a sua agenda, você colocou o podcast na sua agenda. Coloquei lá, claro, não ia perder essa oportunidade. Aqui, que isso? Você vai participar de outro podcast, esqueci o nome. Próxima segunda-feira esqueci o nome. Inconformado? Eu acredito que seja isso. Isso aí. Se não for, é algo bem semelhante, mas é isso semelhante. Aí eu vi que você colocou lá. Aí a sua agenda eu vi, tem uma agenda bem extensa. Aí o que é que você faz se você for pregar hoje à noite? Vamos supor que você vai sair daqui, você vai pregar. Você não veio pro podcast, né? Vamos fazer. Você não veio pro podcast, você vai pregar em um culto hoje à noite. Um culto normal, não precisa de campanha, um exemplo. Qual é a sua rotina até a pregação? João, não só para um pregador, para qualquer pessoa, eu acredito que iniciar o dia com um devocional é um princípio que deve ser respeitado. Sim. Sabe? Porque o que nós fazemos quando acordamos define o resto do nosso dia.
Define, mas define de forma bem direta. Sim. Então, se eu acordo e eu falo com Deus, eu estou passando para Deus o cuidado de todo o meu dia. Mas se eu acordo e eu não falo com Deus, eu estou deixando a Deus de dará. Como nós falamos aqui, nós ficamos vulneráveis, porque nós não temos o primeiro contato. Então, pregando ou não pregando, eu sempre amanheço o dia agradecendo a Deus, lendo pelo menos um capítulo da Bíblia, porque eu preciso de preparar ou me preparar no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que existe, mas a gente não vê, né? E esse mundo, a luta é constante, ela não cessa, ela não para. Então eu inicio com o meu devocional, sempre faço uma oração, procuro fazer um jejum quando eu tenho uma agenda à noite, porque assim a gente tem uma legalidade no mundo espiritual de alcançar vidas na hora que nós estamos pregando. Então eu costumo sempre fazer um sacrifício, sabe? O sacrifício é a chave. O sacrifício é a chave. A obediência, claro, é um princípio. O sacrifício também é uma chave. Porque quando eu faço para Deus o que eu nunca fiz, eu estou dando legalidade para Deus fazer por mim o que Ele nunca fez também. Não é uma troca de favores, é um princípio de honra. Então, se eu inicio o meu dia entregando para Deus a minha vida, não só porque eu vou pregar à noite, mas porque eu preciso fazer isso. Eu estou pedindo a Deus, Pai, eu estou fazendo aqui esse sacrifício porque hoje à noite eu vou pregar uma palavra que não é minha. A voz é minha, mas a palavra não é. Essa é a chave, o segredo. A voz é minha, mas a palavra não é. Então, eu faço esse sacrifício. Eu estou fazendo esse sacrifício de me abster de alguma coisa porque eu preciso de me entregar hoje à noite no altar. E Deus faz. De uma forma ou de outra, Deus faz. Verdade. E como você equilibra a vida de marido, esposo, pregador, obreiro da igreja, que você tem a sua igreja onde você congrega, evangelista, você tem o seu cargo na igreja, você tem que ler a palavra, você trabalha. Como você equilibra 24 horas, não 24 horas, você dorme 8 horas por dia, só sobra 16. Sobra. Né? Só sobra 16. E o que é que você faz para equilibrar isso aí em apenas 16 horas? Todas essas tarefas. João, é desafiador. Rapaz, eu vou falar a verdade para você, é muito desafiador. Porque, como você disse, não é uma vida de rotina. Uma pessoa que tem muitos compromissos, ela não consegue ter uma vida de rotina. Não, sabe? É sempre algo diferente. Exatamente, né? Eu digo isso exatamente por isso. Sempre tem algo diferente que você precisa de encaixar ali no seu dia, principalmente se for algo inusitado, imprevisto. Você tem que se desdobrar para poder encaixar no seu dia aquela situação. Então eu procuro sempre, no dia anterior, preparar uma logística do meu dia posterior. Sim. Não sabendo ao certo se virar. Se vai dar certo, né? Jesus pode voltar no dia, ou pode voltar para mim, né? Ou pode voltar para alguém próximo a mim, como eu disse, seria um imprevisto que iria mudar toda a minha rotina do dia, mas eu procuro sempre, um dia antes, saber o que eu vou fazer no dia posterior. Eu acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar, chego em casa por volta de 1h da tarde, aí dou um beijo na minha esposa quando ela está em casa. Eu sou muito doméstico, João. Eu gosto também. Muito lavar roupa, lavar uma vasilha. Eu não. Eu não. Tá vendo como é que é? Tô por fora. Quando você falou do México, eu entendi. Você achou do... gostar de ficar em casa. Ficar em casa. Eu também sou esse cara. Fazer as coisas de casa, irmão, sou uma negação. Eu também sou essa... Eu acho que, tipo assim... Você sabe cozinhar? Sei. Eu cozinho muito bem. Quero até mandar um abraço para minha esposa, mas minha esposa... Thalia. Você deu muita sorte, hein, Thalia? Casou bem demais. Casou bem demais. Masterchef ao extremo. Ela casou bem demais. Só que, como nós falamos aqui no começo, nós somos hoje o que fomos treinados para ser ontem. Se não foi os nossos pais que nos treinaram, a vida nos fez isso. Eu não fui treinado para ser um homem que cozinha. Exatamente. Às vezes, mas talvez começou a trabalhar cedo. Não, porque eu comecei cedo, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde, mas eu vim de uma família patriarcal. O pai não fazia nada roça. Roça é patriarcal. Sim, sempre a mãe. O pai trabalha, as mulheres, na verdade. E as mulheres ficam em casa. Um exemplo, as minhas irmãs lavavam, passavam e cozinhavam para mim. Entendeu? Aí, casei e sofro um pouquinho. Né? Sofro um pouquinho. Não, mas se a esposa entender... Ela entende, mas eu tento fazer o máximo. Eu lavo os pratos, de vez em quando eu barro a casa, entendeu? Não, eu gosto muito. Eu gosto cozinhar, muito. Cozinhar eu fui criado só pela minha mãe e irmãs. Né? Minha mãe se separou do meu pai muito cedo, então lá em casa era só mulheres.
Então eu consegui identificar isso muito cedo. Sim, né? Minha sim. mãe lavava, minhas irmãs cozinhavam, Aham. a outra, né, passava e tal. Então eu aprendi isso vendo. E Sim, hoje eu sim. consigo fazer isso. Então eu sempre chego em casa, eu gosto de fazer uma comida. Entendeu? Às vezes minha esposa não tem a questão da experiência de fazer justamente pelo treinamento. Por quê? Porque a mãe dela é doméstica, o pai dela é vigilante. Então ela tem 2 orientações familiares. A doméstica faz o quê? Lava, passa, cozinha. Então ela teve isso dentro de casa. Sim, sim. O vigilante faz o quê? Vigia. Super proteção, segurança. Então quando ela casou comigo, ela transmitiu para mim o que ela recebia em casa. Automaticamente eu tive que treinar ela a ser uma esposa para que ela fizesse adequar, né? exatamente uma adaptação, mas isso gera tempo. Então eu saio do meu serviço meio-dia, vou para casa, quando ela não tem tempo de fazer, eu consigo fazer. Sim. Durmo no máximo 1 a 2 horas porque à noite tem culto. Se não na igreja, se não na agenda. E faculdade agora, que é de segunda a sexta, vai Você ficar arrumou mais bem pra... puxado. Arrumei mais uma aí. Durante 5 anos, que Deus nos dê graça. 5 anos, não é fácil não, tá, irmão? Qual estratégia? Eu já falei mais ou menos, mas eu quero saber. A estratégia que você faz dentro dessa agenda corrida é para você ler a Bíblia e refletir dentro dela, igual você falou. Não só no dia que vai pregar, mas sim todos os dias. Como você faz para estudar a Bíblia, não só ler, estudar, porque para você saber você tem que estudar. Claro. Ler, você lê, passou, você não sabe o que tem ali, mas qual estratégia você usa nesse tempo muito corrido que você tem para estudar a Bíblia? João, vou te responder essa pergunta. Eu vou ser muito categórico, porque essa é uma pergunta que ela é muito bem posicionada. E poucas pessoas sabem responder por quê? Porque não tomam a Bíblia como prioridade. Então, se eu quero ter de Deus algo que eu ainda não tenho, eu tenho que me sacrificar para aquilo ali. Então, às vezes, nós passamos 3 horas no telefone, mas não passamos 10 minutos lendo a Bíblia. Nos rios do Instagram. Isso é falta de prioridade. É viciante o rio do Instagram. Você senta em casa, você começa a passar, vai sempre viciante. O que você gosta, você Exatamente. perde a hora. Você fica ali. Então, eu acredito que a ferramenta principal, a estratégia, se torna uma ferramenta quando nós tomamos essa ferramenta como prioridade. Sim. Então, se eu sei que eu vou chegar em casa meio-dia, por exemplo, que é o meu caso, né? Sim. Vamos usar o exemplo de uma outra pessoa. Se uma pessoa chega do serviço em casa às 6 horas da noite, ela tem que ir para a igreja às 7h30, ela pode deixar de responder a pessoa por 40 minutos para poder ler a Bíblia. Isso se ela for pregar ou não. Eu acho que a estratégia melhor é quando a gente toma aquilo como prioridade. Se nós lêssemos a Bíblia, a quantidade de tempo que a gente usa o nosso celular em redes sociais, você pode ter certeza que não existiria muitas pessoas deficientes bíblicos. Tem muita gente na que nossa não entende, atualidade. é mal aconselhada, né? João, tem gente que é analfabeto bíblico. Eu não digo isso com base à leitura. Eu digo isso com base à falta de conhecimento. A falta de compreensão. De entendimento naquilo que lê, também. né? Porque não basta ler, né? Tem que Claro. ter todo um entendimento. É por falta de foco. Exatamente. Né? A falta de prioridade, a falta de foco, de empenho, de dedicação. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que a Bíblia não vai mais estar entre a igreja. Se esse tempo fosse hoje, nós teríamos vários pregadores prematuros nos nossos altares, que acham que são excelentes pregadores, mas não são, porque sabem fazer movimento. Saber fazer movimento não está destinado ou ligado à unção. Isso é técnica. O que faz a pessoa mudar de vida é transmitido pelo dom. Dom é diferente de talento, João. O dom, quando eu nasci, quando a gente nasce, falando de uma forma universal, a gente nasce com ele, dom. O talento, ele aperfeiçoa a personalidade. Então tem muito pregador que tem talento, mas não tem dom. Tem talento na fala, na persuasão, exatamente. Né? Fala bem, mas não tem dom. Aí não toma a Bíblia como prioridade. E se a Bíblia fosse tirada de nós hoje? Como muitas pessoas iriam lidar? Porque não vai ter. Se eu não me engano, a China não pode ter a Bíblia nem pelo celular mais. Foi proibido. Se isso acontecesse hoje? Ia ficar difícil. Ia ficar muito difícil. Porque a falta de leitura bíblica ia quebrar a base e princípio de muitas pessoas. Se tendo já fica difícil o povo entender, e sem. Falou tudo agora. A paz do Senhor, vamos dar a bênção apostólica. Eu vi um
comercial um dia, eu não vou falar onde, porque senão vai ficar chato. Eu vi um comercial um dia, aí falava assim, vai receber o pregador fulano de tal na igreja tal, um dos maiores avivalistas do Brasil. Eu fiquei pensando, gente, ele participou de alguma competição, quem avivava mais na igreja? Ele participou de comercial? Sim, era um comercial falando que era um dos maiores avivalistas do Brasil. Esses dias eu vi no TikTok, ou não, no Instagram, antes do irmão pregar tinha uma vinheta. Nossa, eu vi. Você viu? Eu vi. Tinha uma vinheta falando, entre aspas, as qualidades dele como pregador. O homem que fala com Deus. Isso! Moisés, Meu Deus! Moisés, Adão, né? Adão Meu falava Deus. com Deus, andava com Deus. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Aonde? A gente vê muito isso, João. Muito isso. O povo querendo ser maior que Deus. Eu ministrei esses dias e eu falei a respeito disso. Isso aí é muito interessante, João. Por quê? Porque Deus ele trabalha muito na simplicidade. Simplicidade. Hoje o que nós vemos mídia. Tem muitos pregadores que são pregadores não porque o dom falou mais alto, não porque o chamado falou mais alto, mas a questão... João, cá para nós. Você prega, eu vi já vídeos você fazendo exposição da palavra. Se eu te desse hoje a oportunidade de falar assim, João, a partir de hoje eu vou te assessorar, vou fazer uma assessoria para você, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa o dia que você quiser, fazendo o que você quiser, seu compromisso comigo é à noite, todos os dias à noite eu vou te levar para uma igreja, vou preparar uma oferta para você, você vai ganhar aí estimadamente R$10.000 por mês, fazendo só o que você gosta. Qualquer um quer, João. Poxa, é lógico. Na igreja, qualquer um quer. Então, o que acontece? Como eu disse aqui, às vezes a pessoa não tem dom para fazer, mas tem talento. E como a igreja falta o dom do discernimento, né? A pessoa acaba lidando com aquilo ali, se deixando levar, essa é a palavra correta, com aquilo ali, entendeu? A pessoa começa tal, e muitos pregadores hoje estão nessa. Não tem base, não tem pastor. Eu vejo, João, um camarada posta uma agenda mensal. O mês tem 31 dias. Ele prega do dia 1 ao dia 31. Aí eu fico perguntando, esse cara não toma ceia na igreja dele, não? Eu também. Se eu fosse pastor, eu não aceitava, sabe, não. Esse cara não participa de um culto, não vai numa reunião de obreiro. Ele não limpa a igreja, não? Não tem um convívio com o pastor. Porque uma ovelha que não está perto do pastor não serve para ser ovelha. Não sabe? É ovelha, né? Não é ovelha. Tem que sentir o cheiro do pastor. As ovelhas do Oriente Médio, elas sentiam o cheiro do pastor. Sim. Vamos supor, João, nós estamos aqui, eu até sair aqui do contexto que nós estamos fique falando, tranquilo. mas só para a gente entender. Se eu tá sou ótimo. pastor de ovelhas, na cultura do Oriente Médio, se eu sou um pastor de ovelha e você é um pastor de ovelha, eu tenho 100 ovelhas e você tem 100. Se você sai do lado A para o lado B, eu saio do lado B para o lado A, se nós se cruzarmos, no Oriente Médio, você sabia que as ovelhas, elas não se perdem? Porque elas vão pelo cheiro do pastor. Aí você pega um camarada que prega 31 dias no mês de 31 dias. E ele não vai na igreja dele nem um dia, não participa de uma ceia, de um culto de membro, de uma reunião de obreiro, de uma escola bíblica dominical. E isso é muito complicado. Muito complicado. Então isso muito acontece. Aí, porque eu disse aqui, voltando, que Deus trabalha muito na simplicidade. Porque hoje a gente vê o quê? O merchan, o comercial. O homem que fala com Deus, poxa, aí não, hein? Traga paralítico, aidético, canceroso, esse homem revela CPF. Eu nunca entendi o contexto de revelar CPF. Não estou dizendo que seja errado, não estou dizendo isso, mas eu não entendo. Por que, João, eu não entendo? Para que Deus vai revelar o CPF para mim se eu sei o CPF que eu tenho? Não, mas Deus utiliza dessa forma para provar para outra pessoa que Deus está usando o pregador. Tá, mas e eu? Se ele está usando o CPF que é meu? Não dá para entender essa concepção. Não, eu também não... Entendeu? Então, por que Deus trabalha na simplicidade? Porque esses camaradas que aparecem aí é o raio-x de Deus. É o homem que revela o culto profundo e escondido. É o homem que vai lá, vasculha o seu Instagram, vasculha o seu CPF, chega na tua igreja, vê a tua cara, assimilou aquilo ali, fala o seu nome, a sua idade, onde você nasceu, quem você é, aonde você trabalha, entendeu? Sim. E você sai da igreja iludido
e sem edificação. Aí vem Cristo mostrando a simplicidade. Chegava um paralítico, Cristo olhava para ele e falava: o que você quer? Eu quero andar. Levanta, pega a sua cama e vai. Acabou. Simplesmente assim, Simples né? assim. Um dia eu fui convidado para ir em uma igreja, uns colegas meus me convidaram: vamos, João, vamos na igreja, quer bem? Eu falei: amém, vamos. Coloquei minha Bíblia debaixo do braço e fui. Fiquei o culto todo com a minha Bíblia debaixo do braço. Louvaram, cantaram, pregaram, sem Bíblia, sem ler Bíblia, eu vim embora com a minha Bíblia debaixo do braço. Falei: gente, que culto é esse? Existe o culto sem Bíblia? O que aconteceu aqui, gente? Falei: poxa, aí eu vim embora. Não, acabou o culto, lógico que eu não ia vir embora no meio. Acabou, eu vim embora. Aí eu falei: gente do céu, que a mulher, tipo assim, só tinha movimento. O pessoal me vê, pensa que eu sou contra o movimento. Eu não sou contra. A Bíblia fala muito bem do Espírito Santo, que ele faz com a pessoa. Sim, claro. Eu não sou contra. Mas eu acho que que movimento sem palavra, um culto onde você não abriu a Bíblia hora nenhuma. Poxa, pelo não amor é de Deus. culto. E não falava o nome de Deus, revelava todo mundo, mas não falava o nome de Deus. Irmão, a concepção do culto, qual é a nossa concepção do culto? É ser revelado ou adorar a Deus? Qual é a concepção do culto desse povo que está vivendo hoje? Eu vou para um culto porque Deus usou o profeta para revelar, ou eu vou para o culto para adorar? Entendeu? É a concepção de culto que nós estamos vendo que está mudando. É isso aí. Eu vou para a igreja para adorar a Deus. Se Deus falar, ele fala, ele usa profetas. Claro. Irmãos, eu vou falar uma coisa, entre aspas, simples, que Deus usou um irmão, ele não é nem pregador, para falar comigo. Ele estava lendo uma palavra lá, ele falou assim: João, tem um colega seu, tem alguém, Deus fala comigo que tem alguém no seu trabalho que está te perseguindo, mas a perseguição acaba hoje. Gente, aquilo bateu em mim. Eu falei: Jesus, Deus, o Senhor está falando mesmo comigo. Porque tinha um rapaz lá que me perseguia, e ele fazia de tudo para querer brigar comigo. Aí, e falou assim: ó, Deus está acabando com isso hoje. Eu falei: amém. Irmão, no outro dia que o culto foi na quinta, eu cheguei lá na sexta, ele começou a puxar assunto comigo. Meu Deus. Não é que o cara virou meu amigo hoje? Tipo assim, literalmente da noite pro dia. Literalmente, da noite pro dia. Foi na quinta-feira, na sexta ele parou de me perturbar, tudo que eu fazia ele ficava resmungando para eu, entendeu? Eu um dia, lá tem a câmara fria, eu saí, a câmara estava aberta, eu saí, fechei a câmera, ele ficou resmungando porque eu fechei, porque quem abriu foi ele, e ele não queria que fechasse. Aí eu também não dei ideia. No outro dia ele parou de resmungar. Aos poucos ele foi conversando comigo, e hoje nós somos amigos. Eu creio que Deus fala ainda. Claro, Deus fala. Profeta, mas Deus tem fala. coisas que eu não consigo entender. Que a pessoa vai para o culto só para receber. Não, você vai para o culto para entregar. É isso aí. A sua adoração a Deus. Esse é o princípio, né, João? É o princípio Esse do é o culto, princípio. é adoração. Não tem outro. Não tem. Outro princípio. Quais são as suas referências no Evangelho? Pessoas que você tem como referências. Referência. Então, eu tenho 3 referências, João, que, assim, 2 eu não conheço pessoalmente. Né? Minha primeira referência é o meu pastor. Lógico. Pastor Nerildo Acioli, em um congresso de obreiros, ele fala muito a respeito disso. Quer que pare, Léo? Não, tá suave? Pode continuar. Depois corta. O pastor Nerildo Acioli, ele fala muito a respeito disso. Nossa maior referência deve ser o nosso pastor. Sim, Porque, claro. João, eu costumo dizer o seguinte: se você toma um pregador como referência, você tem que ter muito cuidado, porque você não tem noção de como é a vida dele. Não tem o convívio. Você não sabe, você não tem convívio. Então, o pastor Almir Correia, que é o meu pastor, é, para mim, a minha maior referência. Ele não sabe, mas quando eu falo dele para alguém, eu chamo ele de Jó. Porque ele é íntegro, temente, desvia do mal. Pastor Almir é uma bênção, ele é a minha maior referência. Eu transferi para ele a questão de paternidade, eu não tive pai, ele foi o meu pai, é até hoje, cuida de mim, cuida da minha esposa, cuida da minha família, é um paizão que eu tenho. O pastor Almir é a minha maior referência. Eu tenho 2 que são excelentes pregadores, né, que eu gosto muito de ouvi-los, e que eu tomo referência por conta da exposição da palavra, a forma que eles utilizam para fazer uma introdução, uma aplicação, uma conclusão para poder ministrar. Um é o pastor Carlos Júnior, e o outro é o pastor Albert Ferreira, Carlos Júnior, do Rio de Janeiro. Eu acho que eu já ouvi falar nesse Pastor Carlos Júnior, exímio pregador, é novo, eu acredito que ele tenha 33 anos, eu ouvi ele falar em uma das suas mensagens,
mas é um homem que tem uma história de vida parecida um pouco com a minha. Eu acho que é por isso que eu tomei um pouco como referência. Identifiquei muito. E hoje é um exímio pregador da palavra, o pastor Albert Ferreira, que perdeu o filho, que eu não sei se você já ouviu o testemunho do pregador que perdeu o filho, a polícia matou, lá no Rio de Janeiro. Depois você vê uma mensagem dele, que o testemunho é incrível. E a experiência que ele teve também de vida, pelo menos contada por internet, eu tenho amigos também que conhecem ele, me fez me identificar com ele. Sim, eu também, o meu ex-pastor, né? Eu tenho muito ele como referência. No qual sentido? Na forma que ele pastoreava. Que benção. Eu tinha muito, porque eu me espelhava muito. E até hoje, né? A forma que ele pastoreava, aquilo me chamava muita atenção. A forma que ele conversava com as ovelhas. Sim. A forma que ele tratava os visitantes. Pense em um homem receptivo. O pessoal chegava na benção. igreja, parecia que eram pessoas que conheciam ele há anos, que ele brincava, acabava o culto, ele brincava, zoava, falava de futebol, tipo assim, para enturmar os visitantes. Principalmente ele fazia isso com os maridos das mulheres que eram da igreja, que não eram crentes. Sim. Entendeu? Deus usava ele para fazer para a pessoa se sentir em casa, né? Porque a pessoa vai onde ela é bem recebida, claro, né? Onde ela não ela não vai. Aí eu tinha muito ele, um homem que sabia muito lidar com as pessoas. Irmãos, a conversa está muito boa. Eu esqueci de falar dos nossos patrocinadores, gente. Pelo amor de Deus. Jesus amado. Fala dos homens. Olha só. Esther Design, quem fez o cartaz, aquele cartaz que mesmo? Foi a um abraço Esther para Design, Esther Design, parceira aqui do podcast. Também Analita Moda Evangélica, da minha parceira Ana Sara, a loja lá na Glória, na principal da Glória ali, próximo da Garoto, loja evangélica. Também G Nunes, Móveis Planejado, o pastor Givaldo, nosso Deus usou ele de uma forma tremenda. Acabou o podcast, nós entrevistamos ele, falamos dos patrocinadores, ele falou assim: João, hoje você ganha mais um patrocinador. Que falei, isso? Glórias a Deus. Maravilha. Demais. Gil Semijoias. Deixa eu ver se eu tem mais. Açaí do Mirabel, né? Hoje, infelizmente, não conseguimos trazer o açaí do Mirabel aqui por alguns motivos, eles não estão atendendo. Mas sempre que eles podem, eles estão nos abençoando aqui com açaí maravilhoso. Benção. Franguinho do Gilson também, eu vou falar do franguinho. Hoje não conseguimos entrar em contato com o franguinho do Gilson, porque eu vim do trabalho, já vim direto para cá, não ia conseguir pegar o franguinho pra gente comer aqui. Mas Deus abençoe o franguinho do Gilson, desde o início, nosso patrocinador. E falar também Delícias da Ilha, daqui a pouco eu vou mostrar, gente, daqui a pouco eu vou mostrar a porção que a Delícias da Ilha deu pra gente. Top de comer linha. Depois do crente come muito. Come com uma graça. Daqui a pouco. Como é graça. Eu já tô vendo aqui nos bastidores. Quer mostrar? Mostra aqui, Luísa. Depois a gente tem mais uma pergunta pra gente finalizar. Tá? Só mais uma pergunta. Traz aqui, Luísa, coloca aqui a porção maravilhosa, porque crente come não é pouco, irmãos. Olha só. Jesus amado. Tá pegando aí, Liel? Show de bola, Delícias na Ilha. Vou até deixar aqui pra gente fazer a última pergunta. Deixa aí. Show de bola. E a última pergunta, eu acho que eu falei de todo mundo, né? Analita, Delícias da Ilha, Açaí do Mirabel, Franguinho do Gilson, G Nunes Móveis Planejados. Eles não estão hoje, mas sempre nos ajudam, né? Tem que lembrar do povo que nos ajuda. Bom demais. A Joia também, eu falei, Gil Semijoias, parceira aqui do podcast. Sempre que ela pode, ela nos ajuda. Só Top. isso, né? Show de bola. A última pergunta. Vamos lá, João. Qual foi a passagem que você pregou que mais falou com você mesmo? Rapaz, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Cantares de Salomão, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, que fala a respeito do dia que o noivo vem buscar a noiva para o casamento. Né? De uma forma simbólica, de uma forma tipológica. Salomão como noivo, o noivo representa Cristo, Sulamita como noiva, a noiva representa a igreja. E ele entra no jardim, capítulo 5, versículo 1, e diz assim: já estou no meu jardim, noiva minha, amada minha. Ele começa a elogiar a noiva, e ele diz, né, comi a minha mirra com a minha especiaria, bebi o meu favo com o meu mel. Enfim, o capítulo 5 é o capítulo do casamento, e isso é uma das mensagens mais marcantes que Deus fala comigo, justamente pelo fato
de que o capítulo 5, de uma forma simbólica, é exatamente do jeito que Cristo virá buscar a sua igreja. Grande. Muito grande. Eu amo pregar este capítulo, amo de paixão. E é um capítulo que eu tenho uma referência. Mas tem um motivo específico de você gostar dele? João, Sim, eu acho que... motivo pessoal de você gostar dele? Eu acho que é a questão de... foi a mensagem que marcou meu ministério. Sabe? A mensagem que abriu portas que eu nunca imaginei que poderiam ser abertas. Sim. Foi exatamente essa mensagem. Eu preparei essa mensagem no Rio de Janeiro. Sim. E quando eu vim para Vitória, eu ministrei ela aqui, e na primeira vez que eu ministrei, assim, foi um divisor de águas. Um divisor de águas muito grande. Então acredito que isso, além de mexer comigo por falar a respeito da volta de Cristo de uma forma simbólica, eu gosto muito disso, a questão de simbologia, tipologia, uma ótica da cultura e etc. Eu gosto muito disso, isso são ferramentas que eu uso muito nos meus sermões. E, além disso, foi a mensagem que foi o desatar do meu ministério. Todo mundo tem. Sim. Da mesma forma, uma cantora, quando vai cantar, que tem uma música que é uma referência, na minha questão, Cantares capítulo 5 foi a referência de tudo isso que tem acontecido no meu ministério atualmente. Para a gente entender mais ou menos o deserto da Maria Marçal, né? Poxa, não tem nem como, com certeza. Até ela sabe disso. Que deserto foi o divisor. Claro. Que dividiu para ela passar e tá onde ela está hoje. Exatamente. Glória a Deus. Ô, Fernando, muito obrigado por ter honra. O convite. Tá? Deus abençoe grandemente a sua vida, amém, o seu ministério, tá bom? E eu quero que você fale as últimas palavras, mandar um abraço pro pessoal. Pode mandar mais abraços agora que você quiser. E eu queria pedir para você finalizar orando. Amém. E acabou. Gente, eu fico por aqui, tá bom? Já falei demais. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, o podcast aqui, Ministérios, a você, João, a outro rapaz que infelizmente não conseguiu ver, Arthur, um abraço, que Deus te abençoe, espero poder conhecê-lo pessoalmente, tá? Que Deus possa abençoar. Eu acompanho vocês no Instagram, nas redes sociais, e quando eu falei que viria aqui para um amigo meu, ele acompanha vocês já há algum tempo no Facebook. Oh, que benção, na página do Facebook, ele falou, rapaz, é muito top. Os caras são muito bons e eu achei muito bacana isso. Aí eu falei, rapaz, eu já vi eles em algum lugar. Quando eu fui no Instagram, eu vi que eu estava seguindo vocês. Então, que Deus abençoe, tá bom? Amém. Todo o pessoal da produção, de uma forma especial, que possa continuar sendo uma ferramenta para a vida de muitas pessoas. Quero mandar um abraço para minha esposa, se eu não falar dela aqui, eu durmo no sofá. Aí dá ruim. Não tô afim de dormir no sofá. Um abraço para minha esposa, pastor Almir Correia e a igreja que eu amo, Igreja Pentecostal Jesus Nazareno Renovada, completou 34 anos de ministério. Que bênção, né? Nossa querida líder também, junto com o nosso pastor Almir, nossa diaconisa irmã Laodiceia, toda a igreja, que Deus abençoe vocês. Minha família, que Deus abençoe também. A todos os irmãos que têm um carinho, um apreço pelo nosso ministério, que Deus possa abençoar poderosamente em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar? Amém, Jesus. Vamos lá. Pai, nós queremos te dar graças por esse momento de comunhão que tivemos aqui. Nós te louvamos, ó Pai, porque foi uma entrevista, mas o que aprendemos aqui foi coisas fenomenais. Te glorificamos pelo aprendizado, por tudo que o Senhor tem realizado, ó Pai, na vida dos apresentadores desse podcast, de toda a produção, pessoas que têm se disponibilizado, às vezes têm aberto mão de compromissos pessoais para poder estar aqui, para abençoar outras vidas, que esse propósito possa ser honrado. Como eu disse aqui, Pai, não é uma troca de favores, é um princípio de honra. Eles estão fazendo pelo céu e eu creio que o céu continuará fazendo por eles em nome de Jesus. Que os demais que passarem por aqui, que forem entrevistados, possam, ó Pai, alcançar o coração de alguém, talvez com um testemunho de vida, com uma palavra que for liberada, que o Senhor possa fazer uso deles para alcançar outros corações. Essa é a nossa humilde oração que fazemos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.